Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre uma obra que ela tá no hype, ela tá muito difundida aí, um monte de gente lendo, porque a gente vai ter a adaptação dela aí nos cinemas no dia 1º de outubro desse ano, e é a obra Verity, da Colleen Hoover. E essa obra ela foi publicada em 2018, então ela não é tão recente assim. Vai fazer 8 anos desde que ela foi lançada, mas ela está em um dos assuntos aí mais comentados. As pessoas estão lendo muito justamente por conta dessa adaptação. Mas eu tinha pensado assim, como eu vou falar sobre essa obra? Porque basicamente trazer um resumo do que se passa, eu acho que não contempla o que o canal propõe. A gente costuma falar muito de literatura brasileira aqui, de fazer análises literárias, e eu não queria me prender a uma contação de histórias para vocês. Então vamos lá? Primeiro, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo para a gente poder comentar sobre o que Colleen Hoover trouxe pra gente nesse livro. Acho que uma primeira impressão que eu tive sobre a obra a partir do primeiro dia que eu li eu não li a obra em um dia só, porque durante a faculdade estava tão puxado e tantos assuntos para estudar que eu não consegui bater essa meta. Mas eu li esse livro em 2 dias, eu li metade em um dia e outra metade em outro. Então a primeira coisa que eu quero pontuar é uma leitura muito fluida. Me lembra uma obra que eu li da Carla Madeira, Tudo é Rio, porque justamente um capítulo vai chamando a atenção do outro. Eu não tô. Porque tem gente que não gosta, né? Então eu não tô querendo fazer uma comparação de que as duas são iguais. Mas o tipo de leitura me lembrou muito bem essa obra, só deixando bem claro. E essa obra já começa me chocando, porque eu nunca tinha lido um livro da Colleen Hoover, então eu não sabia como era o estilo de escrita dela, nem do que se tratavam as histórias. Eu acho que no máximo eu assisti aquele filme É Assim que Acaba, e eu não tive uma experiência muito boa com esse filme. Talvez o livro seja melhor. Na verdade, geralmente é isso, né? Os livros não dão muito, os filmes não dão muito certo e os livros dão. Mas enfim, é uma leitura muito fluida e quando eu comecei a ler, eu de cara já me deparei com algo que quebrou as minhas expectativas. Literalmente quebrou as minhas expectativas, porque já começa com a frase de um crânio quebrando após um acidente. E eu acho interessante como ela conseguiu construir todo um contexto que deu início a essa história e mostra, né, desde o início como essa protagonista ela conheceu o outro personagem ali que vai ser, vamos dizer assim, vai ser o outro foco narrativo dessa história. Eu não sei se tem pessoas aqui que ainda não leram um livro. Eu acho muito difícil, mas aqui tem spoiler, tá, gente? Então, só contextualizando para quem ainda não leu, a Lowen é uma escritora não muito famosa de livros e ela vai se encontrar nesse início de livro com o Jeremy numa situação não muito boa, porque ela vai testemunhar esse acidente e as pessoas meio que acostumadas com isso acontecendo todos os dias em uma grande cidade não vão se preocupar tanto com a pessoa que morreu quanto com Lowen, que teve o sangue respingado nela durante aquele momento. Apenas uma pessoa vai se preocupar, que se chama Jeremy. Eles vão ter um encontro bem rápido, só que esse encontro ele vai evoluir para uma conexão tão grande que ele vai confidenciar uma coisa para ela e ela também a ele. Ele vai dizer que perdeu uma filha de 8 anos há alguns meses e ela vai falar que perdeu a mãe há aproximadamente uma semana. Mesmo ela não sentindo a menor falta da mãe, ela confidenciou isso para ele porque apesar dela estar aliviada, não deixa de ser a mãe dela, né? E então, ela passou as últimas semanas da sua vida se dedicando a cuidar dela e as consequências da criação da mãe dela com ela fizeram ela uma pessoa extremamente desligada do meio social, sem interesse de interagir com outras pessoas e até mesmo é, reclusa, mas reclusa mesmo. E ela estava indo para uma reunião com o seu agente nesse momento que ela ia atravessar a rua. Após eles se despedirem e terem aquele momento de conversa, cada um vai para o seu lado e ela vai para essa reunião. Quando ela chega lá no prédio, ela se depara novamente com ele no elevador. Ele vai para essa reunião, ele sabia que ela iria para lá. E aí ela vai ter um encontro com o agente dela para conversar, né, antes dessa reunião.
O livro vai nos confidenciar que eles já tinham um relacionamento, eles tiveram um relacionamento muito rápido de 6 meses, porque o seu agente se apaixonou por ela durante a leitura de um livro, associou muito ela à personagem, porém elas são completamente diferentes, né? Então o relacionamento não durou muito tempo. Eu tô fazendo só um contexto. E aí nessa reunião ela vai ter que assumir uma série de livros de uma escritora muito famosa que, pasme, era a esposa do Jeremy. Então, para quem não leu, eu tô só fazendo esse apanhado. Por quê? Porque a partir do momento em que ela vai para casa dele, que ela vai fazer a leitura do trabalho da Verity para poder dar continuidade com a sua série de livros, a gente percebe que não existe personagem são nessa obra. Tem gente que vai afirmar que somente a Verity é louca. Eu arrisco dizer que a Verity não é inocente. Para quem não sabe, o grande plot twist da obra é o fato de que todas as confissões que ela fez em sua autobiografia chamada Assim Seja eram mentira. E novamente, vou enfatizar que essa autobiografia contém relatos extremamente violentos, tanto verbalmente quanto fisicamente, relatos de uma obsessão dela pelo marido e um ciúme descomunal pelas filhas, que na cabeça dela vieram para roubar o marido dela, e além disso uma tentativa de assassinato. Então o livro ele tenta nos convencer até o final de que aquela mulher é um monstro, que o que aconteceu com ela foi merecido, porém ela escreve uma carta no final e deixa ali num espaço para o Jeremy encontrar e acreditar que ela era inocente esse tempo todo e que tudo isso não passava de um diário de um antagonista. E eu tenho uma opinião bem divergente. Eu acredito que era tudo uma mentira. Eu não sei se grande parte do público acredita, né, que Verity era inocente, mas quando ela começa a escrever a própria autobiografia, ela fala que um autor ele precisa se despir de toda a camada de proteção que separa a sua alma do livro para ele escrever uma obra. Então, Verity teve que fazer isso para escrever a sua autobiografia. Ela teve que tirar toda aquela ficção, toda aquela personagem que ela encenava para o marido para poder escrever uma coisa como aquela. Porque, gente, que mãe escreveria sobre si mesma com pensamentos violentos acerca do seu filho? Eu acho que nenhum autor, mesmo em seu processo mais criativo, faria isso. Além disso, outra coisa que me faz comprovar essa minha teoria é o fato de que quando ela foi pro lago com os filhos, ela pediu pro Crew, que era o mais novo, prender a respiração. E ela justifica na carta que é porque o menino era mais novo, mas uma mãe preocupada realmente com seus filhos, ela vai falar para os dois. Ou até mesmo em um momento de choque, uma canoa virando, não vai dar tempo de você falar, prenda a respiração, sabe? Então, foram pontas que eu não sei se a Colleen queria que a gente visse o tamanho do cinismo da Verity durante todo esse livro, ou se ficaram realmente essas pontas soltas, essas brechas que o leitor identificou. Mas eu acho que se torna muito claro que ela tentou manipular Jeremy do início ao fim. Porém, como eu falei, nenhum personagem nessa história é inocente. Acho que a Lou teve um certo, eu não sei nem dizer, um certo desequilíbrio ao tentar provocá-la naquele momento em que ela estava na cadeira de rodas, em frente à televisão, dizendo que ia dormir com o Jeremy nesse dia. E acho que o Jeremy também foi um pouco doente em deixá-la permanecer ali, depois fingir que estava lendo o manuscrito pela segunda vez, e aí novamente ter uma explosão de raiva e matar a esposa, porque ele já sabia de toda aquela história e ele fingiu novamente uma surpresa para Lou. Eu acho que a Colleen ela teve muita inteligência em construir cada personagem. Ela mostrou ali que cada um deles era extremamente humano.
Não consigo culpabilizar o Jeremy por toda a reação que ele teve, né? Só quem tá dentro ali mesmo sabe os seus limites e até mesmo como reagir diante de cada situação. Outra coisa que me chamou bastante atenção e me comprava ainda mais a teoria de que ela estava manipulando ele novamente naquela carta, como é que Jeremy consegue sentir um ódio tão profundo ao ler aquele manuscrito, se ele de fato tivesse uma esposa que nunca desse nenhum tipo de motivo para ele desconfiar dela, ou até mesmo enxergar o mal nela, ele teria percebido que aquele manuscrito era pura ficção. Mas o que deve ter se passado na mente dele quando ele leu tudo aquilo? Muitas associações, ele deve ter tido muitas lembranças e então se dado conta de que talvez, por exemplo, enquanto ele estava no trabalho, ela estava desligando a babá eletrônica para as crianças ficarem suficientemente cansadas depois de passarem um dia chorando. Então ele pode ter simplesmente ter tido aquele misto de associações, quando você finalmente sabe a verdade e aí olha para trás e vê que as coisas começam a fazer sentido. Então não tem como culpabilizá-lo. Além disso, a própria carta dela pode não ser verdade, pode ter sido ela mesma que bateu o carro na árvore e ele não ter causado acidente nenhum. Pode ter sido ela mesma e ele ter visto o manuscrito pela primeira vez de fato quando Lou entregou para ele. A gente nunca vai saber se é a segunda vez que ele viu, como Verity diz, ou se é a primeira, como Lou mostrou para ele. Mas considerando que Verity faz de tudo para sair como inocente na história, pode ser que seja mentira. Eu acredito que ela matou de fato a filha, que ela era essa mãe extremamente negligente e violenta. Porém, eu ainda acredito um pouco que ele tenha visto o manuscrito e ela não tenha conseguido disfarçar tamanha mentira. E quando ele mata ela é porque ele veio novamente ali todos os pensamentos, os sentimentos que ele teve e de fato não aguenta mais. Eu queria saber o que vocês acharam dessa obra. Eu achei ela muito interessante, existem diversos pontos de vista que a gente pode observar, perspectivas diferentes. A minha é essa, né? Verity culpada. E provavelmente Jeremy também já sabia dessa história. Porém, eu acho que ele apenas era um homem que tentou construir uma família achando que estava com uma mulher saudável, né, em um relacionamento saudável, e aí ele se depara com todo esse trauma de perder praticamente a família inteira por culpa dela. Então, a gente não pode mensurar ou julgar o tamanho do sofrimento psíquico desse homem. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não é uma obra fácil da gente digerir. Eu estava pensando diversas vezes como é que eu ia falar sobre ela, mas eu acho que foi uma obra muito bem construída, foi uma leitura muito boa. E é isso, e até o próximo vídeo.